Salve Maria! Tudo bom com vocês? Gente, comigo tá ótimo e é uma maravilha. Tá acolhendo vocês, é uma grande felicidade. Tá acolhendo você que tá chegando agora e você que é antigo. Você que tá chegando agora, eu te peço, se inscreve aqui no canal, não custa nada. Ativa as notificações, coloca aqui nos comentários o que você achou, né, desse vídeo. Ao final do vídeo você vai e coloca. Não custa nada fazer parte dessa grande família, que é uma bênção de Deus. Gente, nos vídeos anteriores, né, como de costume, a gente fala sobre a vida dos santos. A gente partilha um pouco da história deles. E os santos, eles são assim, exemplos para nós, né? Os santos, eles são aqueles que viveram radicalmente a proposta de Deus. O plano de Deus para mim e para você é a santidade. E eles acolheram essa proposta de Deus e colocaram na sua vida. Pegaram o Evangelho de Jesus e não colocaram como uma ideia, mas colocaram na sua vida como um estilo de vida. Né? A gente consegue perceber neles passos concretos para se chegar nesse propósito de Deus. E nem o vídeo de hoje não vai ser diferente. A gente vai bater um papo, a gente vai partilhar um pouco sobre a história de um garoto mexicano, de um menino de 13, por volta de 13, 14 anos, que ofertou a sua vida ao martírio por amor à igreja, por amor aos homens, por amor a Deus. Entregou a sua vida totalmente, sem medo, dentro de uma fé convicta. Naquele tempo estava vindo um conflito entre membros da igreja que queriam defender sua fé e o governo. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas adiantando que ele, sem medo, esse menino sem medo, decidiu entrar no conflito do lado da igreja e defender ela até o final da sua vida. Até o último segundo da sua vida, defender ela por amor. Por amor. O nome dele é São José Sánchez del Rio. Esse menino que é maravilhoso a história, é um combustível para mim e para você, que a gente vai bater esse papo hoje. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cutts, Brasil. São José Sánchez del Rio nasceu no ano de 1913, no dia 28 de março, lá em Sahuayo. Não sei se é assim que se pronuncia, eu sou um pouco ruim, mas esse local fica lá no México e foi lá que ele nasceu, né? Quando sua família se mudou para Guadalajara, José, visitou o túmulo de um advogado chamado Anácleto, que ele morreu, né, ele foi martirizado. Né? E aí ali aquele menino, né, José, diante daquele túmulo, desse exemplo de martírio, pediu a Deus também que pudesse, se preciso for, dar a sua vida em defesa da fé católica. E naquele período, né, do século XX, estava existindo uma grande perseguição religiosa ali no México, liderada pelo governo de Plutarco Elias Calles. Esse rapaz, né, esse homem, ele tinha uma grande aversão a qualquer coisa de religião, ao cristianismo. Ele tinha essa grande aversão e esse ódio, mandando prender e executar as pessoas que estavam envolvidas, né? Os fiéis, os leigos, os padres, os religiosos, enfim. Todo mundo que fosse católico, que tivesse envolvido com a igreja, ele estava querendo prender e executar. Foi a partir disso que surgiu um grupo chamado de cristeiros, né, que surgiu com o intuito de se opor, né, de defender a igreja, defender a sua fé diante dessa opressão, diante dessa opressão de liberdade, né, da liberdade religiosa. Então esses cristeiros eles surgiram justamente para combater esse governo e tentar frear um pouco essa perseguição. José Sánchez, ou Joselito para os íntimos, né, como era conhecido, ele viu o que estava acontecendo e ele entendia essa perseguição, apesar da pouca idade, ele já entendia. E olha só a decisão, a atitude que ele tomou. Ele decidiu simplesmente pedir a seus pais a permissão de entrar nos cristeiros
né, para defender, entrar nesse grupo, para defender a causa de Cristo e a igreja de Cristo. Ele pediu essa permissão. E como qualquer pai, né, pai e mãe, vendo essa situação, vendo a idade do garoto, vendo o perigo que corria ali, até eles, né, adultos, corriam, imagine uma criança de 13, de 14 anos. Então eles fizeram meio com a resistência no início. A mãe dele tentou, de todas as formas, argumentar, persuadir ele, né, para poder desistir da ideia, porque ele era muito pequeno e podia correr perigo, enfim. Só que a resposta de um santo é a resposta de um santo, não é? Joselito olhou para a mãe dele, né, olhou para o pai dele e simplesmente disse: mamãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu como agora. E não é agora, né, que quero perder essa oportunidade. Ou seja, olha só a idade do menino e olha só a mentalidade de oferta, de entrega, sem medo, de uma fé convicta que ele tinha a ponto de entregar a sua vida, né, deixar os seus pais e entregar somente a sua vida em oferta a Deus. Olha só a cabeça, olha só a mentalidade desse garoto. E a mãe e o pai dele, né, deu a bênção a Joselito e permitiu que ele entrasse nos cristeiros. Então Joselito, né, ou São José Sanches del Rio, ele entrou nos conflitos do lado dos cristeiros. E aconteceu que um dia, nesses confrontos, o chefe dele acabou sendo atingido e caiu do cavalo. Automaticamente, como um ato heróico, podemos dizer assim, Joselito desceu do seu cavalo e entregou o animal, né, para o chefe poder salvar. Entregou o cavalo para o chefe e disse: olha, se salve e me deixe aqui. E foi o que aconteceu. O chefe conseguiu se salvar, mas José, né, acabou sendo pego pelo lado das pessoas que estavam lutando justamente pelo governo, lutando contra os cristãos. E um detalhe é que esses cristãos que eram capturados pelo governo eram colocados numa igreja que é justamente onde Joselito foi batizado, na igreja de São Tiago Apóstolo, na cidade de Sarruyo, se é assim que se pronuncia, lá no México, onde foi a cidade que Joselito nasceu. Então, eles eram colocados ali, né? Os fiéis, os religiosos que eram capturados, eram colocados ali, e a igreja, eles transformaram a igreja em um presídio de cristãos. Não podemos dizer assim, né? E ali nessa igreja, olha só o quanto de ódio que o governador tinha para com a igreja católica. Dessa igreja, eles pegaram o presbitério da igreja e colocaram para as galinhas do governador serem cuidadas. E o Joselito, ele com tanta raiva daquilo, né, ele pegou galinha por galinha, né, e saiu à força, matando os galos que estavam ali, e dizendo, mesmo que pudesse ser ameaçado de morte, ele estava ali defendendo a igreja e dizendo que a casa de Deus é lugar para orar. E não para refúgio de animal, de galinha. E ele disse que estava disposto a tudo. Ele disse: pode me fuzilar, pode fazer, pode me torturar à vontade, mas eu vou defender a igreja do meu Deus, a igreja de Cristo. Né? Olha só que convicção de fé. Olha só que coragem esse garoto, esse menino de 13, 14 anos tinha. Gente, e algum dos pontos que é interessante a gente conversar aqui, a gente colocar, é que como esse governador, ele tinha um ódio à igreja, uma grande aversão à igreja, né? Ele persuadia as pessoas para poder matar os cristãos. E olha só que coisa. Ele, o governador, influenciou nada mais nada menos que o padrinho de primeira Eucaristia de Joselito. Né? O governador pediu ali, né, argumentou, conversou com o padrinho da primeira Eucaristia, Joselito, chamado Rafael, a matar o menino, a assassinar o menino. Só que aconteceu foi que Rafael, ele não queria matar José, ele não queria matar. Pedia só que ele negasse a fé e em troca disso ele daria pedras de ouro, daria cargos altos, né, no exército.
Só que nada fazia Joselito negar a sua fé. Nada fazia ele negar Cristo, colocar, né, Cristo de escanteio. Nada disso, nem ouro, nem cargo alto no exército, nada. E foi aí que no dia 10 de fevereiro de 1928, com apenas 14 anos, Joselito foi assassinado. O que aconteceu? Pegaram ele, deitaram ele, né? E cortaram a planta dos pés dele, né? A parte de baixo dos pés. Cortaram a parte de baixo dos pés de Joselito. E imagine a dor que essa criança, né? Criança, sentiu. E mesmo assim, ela louvava a Deus. Mesmo assim, gritando em prantos de dor, ele gritava: Viva Cristo Rei! E viva a Virgem de Guadalupe! Demonstrando louvor a Deus e demonstrando principalmente sua devoção, né, à Virgem Santíssima. E olha só que interessante, diante da dor louvava. E aí, com as plantas dos pés cortados, fizeram ele percorrer cerca de 14 quilômetros descalço, com esses cortes que fizeram no pé dele, andando assim a pé, até lá, à frente do túmulo. Já tinham cavado um túmulo para ele. E mais uma vez ali, eles tentavam convencer Joselito a negar sua fé. E aí Rafael dizia: olha, é só você negar a sua fé que você vai ser livre. E nada fazia ele negar. Nada fazia ele negar. E foi aí que, pela última vez, ele negou. E aí, um dos carrascos perguntou a Joselito que mensagem ele deixava para os seus pais. E o menino respondeu: que viva Cristo Rei e que nos veremos no céu. Diante dessa resposta, né, onde o carrasco ele pensava que ia conseguir convencer o menino a negar a sua fé, Joselito respondeu isso. E diante disso, o homem pegou e cortou a cabeça dele, né, e deu um tiro em Joselito. E foi aí que, assim, aconteceu o martírio dessa criança, que sem medo nenhum ofertou a sua vida por Deus e pela igreja. E São José Sánchez del Rio, ele foi beatificado em Guadalajara, lá no México, né, no dia 20 de novembro de 2005, pelo cardeal José Saraiva Martins, e foi canonizado em Roma pelo Papa Francisco no dia 16 de outubro de 2016. E a sua data celebrativa, onde a igreja ela faz memória de Joselito, é no dia 10 de fevereiro, que foi justamente o dia de sua morte. Então, chegamos agora em mais um fim, né? Mais um final de vídeo. E que história a gente viu hoje. Que testemunho de vida, que testemunho de fé a gente partilhou. De um garoto que poderia simplesmente ficar em sua casa brincando escondido do governo, não. Foi com a convicção, com amor e com apesar da pouca idade, se ofereceu para entrar no conflito. E até a sua última tortura, até as torturas mais assim escandalosas possíveis, ele não negou a sua fé. Que eu e você a gente possa aprender a não negar a fé. Quantas vezes a gente já negou a fé em coisas pequenas que fizeram com a gente? Olha, a que a gente possa ser como ele, como Joselito, não negar a fé, apesar de tudo, permanecer convicto. É isso que nós podemos pedir a intercessão de São José Sánchez del Rio. Que ele interceda a Deus por nós, para que aumente em nossos corações a fé e principalmente a oferta de vida. Uma fé sem medo e um amor sem medo, um amor sem medidas, a ponto de dar sua vida a Cristo e aos homens, né?
e a igreja. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui, né? Peço que você coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo e entre, né? Peço mais uma vez que entre aí em outros programas aqui do canal que são muito massa, tá bom? Muito obrigado e que experiência, né? E que história a gente presenciou hoje. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carraputs Brasil.